Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui falando com todos vocês nesse evento grandioso que está sendo realizado aqui na cidade de São Paulo. Gostaria de agradecer a organização, a Enacom, pela oportunidade de estar representando o time, falando um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo ao longo da nossa jornada aí, construindo gêmeos digitais, construindo soluções inovadoras para a indústria, para o supply chain como um todo. Eu sou o Matheus, sou gerente de gêmeos digitais na Enacom, atuo no desenvolvimento de soluções desde 2015. É um tema que eu tenho observado aqui ao longo das nossas conversas nos stands, que ainda existe uma certa névoa, digamos assim, né, do que é um gêmeo digital, né, o que o gêmeo digital faz, o que ele não faz. Tudo é gêmeo digital, tudo não é gêmeo digital. O que é um gêmeo digital, né? Então, a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho sobre isso, explanar um pouquinho, contar da nossa experiência, e depois a gente vai ter um momento para a gente bater um papo, né, perguntar, tirar dúvidas, para vocês terem um pouquinho de mais profundidade aqui nesse conceito. Vou passar o slide aqui. Teve um pequeno delay. Beleza. Aqui, pessoal, esse é um slide que eu estou trazendo para vocês, que é o radar da Gartner, que é basicamente as tendências de inovações tecnológicas que são divulgadas, né, todo ano, todo final de ano. A Gartner faz essa pesquisa, analisando tendências de mercado, analisando o que as indústrias vêm colocando como soluções tecnológicas, e a gente consegue observar aqui que o gêmeo digital, os digital twins, né, e para comparação aqui, IA generativa, né, ChatGPT, todas essas ferramentas de prompt que hoje existem, elas estão ali numa forte tendência de utilização pela indústria. E, inclusive, se a gente observar nesse gráfico aqui, gêmeos digitais, o pico, né, está até um pouco pequeno aqui, mas o pico aqui do hype, né, do gêmeo digital vai ocorrer de 3 a 6 anos, é a expectativa. Só que a vivência, a experiência da Enacom, ela é um pouco antecipada nesse caso. Hoje a gente vê que hoje indústrias já estão utilizando, já estão coletando valor com gêmeos digitais através das soluções que a gente vem desenvolvendo, vem trabalhando em parceria, sabe? Então, assim, para comparação, IA generativa, um pico de utilização de 6 a 9 anos e gêmeos digitais de 3 a 6. Então, se você quer estar surfando essa onda daqui a 3 anos, o momento para começar é hoje, não é daqui a 3 anos. Né? Então, esse é um radar de impacto de gêmeo digital. Um outro ponto, pessoal, que também só corrobora o que a gente vem falando, isso são pesquisas, mas que a gente vê isso na prática também, né, dentro dos projetos, dentro dos produtos que a gente desenvolve, é que até 2026 é esperado milhões de dólares investidos em soluções de gêmeos digitais. Né? Então, é uma pesquisa aqui que foi trazida aqui por uma dessas consultorias, a Deloitte também, prevê um impacto, aí, um crescimento de aproximadamente 30% de crescimento a cada ano, né? Dentro dos próximos anos, em investimento em gêmeos digitais, e um mapa aqui, né, demonstrando aqui a América Latina, América do Norte, Europa, Ásia também, investindo fortemente aqui em soluções de gêmeos digitais. Então, assim, o impacto está aí, tá, pessoal? Existe essa tendência, é algo que, assim, não tem como voltar atrás, né? É igual o celular, o smartphone, né? A gente não consegue se imaginar, né, vivendo sem o smartphone, né? E aí, hoje, a partir do momento quando a gente implanta uma solução de gêmeo digital que substitui o Excel, que substitui inúmeras planilhas, substitui inúmeras macros, o pessoal fala assim, nossa, como que eu já não tinha isso? Né? Não volta atrás, tá, pessoal? Então, isso é só um compilado aqui desses dados que a gente observa, que a gente vivencia, que traz para a gente um pouquinho dessas conclusões. Né? Mas, afinal, né, o que é um gêmeo digital? Né? De uma maneira bem resumida, pessoal, mas ultra mega simplificada, mas que não deixa de ser realista, um gêmeo digital é uma representação digital de alguma coisa que é física. Né? Então, por exemplo, quando no nosso celular hoje, quando a gente está lá no nosso hotel, a gente chama lá o nosso Uber 99, o táxi, e o próprio aplicativo traça a rota, né? Você vai gastar 30 minutos. O que ele está fazendo ali é um gêmeo digital
da sua cidade. Ele constrói ali quais são as suas rodovias, quais são as suas rotas, ele analisa dados em tempo real de trânsito, os motoristas eles dão feedback em tempo real se está engarrafado ou não. Até aqui nas redondezas a gente está vivenciando isso bastante, né? Então, assim, quando a gente abre um Waze, um mapa, alguma coisa, isso é um gêmeo digital, é uma representação digital, né, de uma coisa que é física. Os carros, as pessoas, o trajeto. Então, isso é um gêmeo digital. E como que ele é utilizado? Ele é utilizado de inúmeras maneiras, que a gente vai falar aqui hoje. Mas quando a gente traz isso para o conceito do supply chain, da cadeia de suprimento, da logística, né, que a gente tem aqui os produtores, os intermediários, a gente tem aqui os consumidores, um gêmeo digital ele é modular. Ele pode ser uma parte da nossa cadeia, ele pode ser um fluxo da nossa cadeia, ele pode ser a cadeia completa, né? O que a gente observa é que muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas o que é um gêmeo digital? O gêmeo digital, se eu implantar ele na minha unidade, será que a otimização não vai ser local? Como que fica a relação da otimização global com o gêmeo digital, né? E eu sempre gosto de falar, né, com quem tem esse tipo de pergunta, assim, o que a gente quer é que tudo esteja digitalizado. Mas a gente tem que começar por algum lugar, né? E, em geral, a gente começa a fazer a implantação desse tipo de solução em lugares que são gargalos, onde a gente enxerga que tem um potencial maior de ganho. Então, assim, quando você pega um módulo de gêmeo digital e soma com outro módulo de gêmeo digital, você continua tendo um gêmeo digital. Não é outro gêmeo digital. Você só está ampliando o seu leque de digitalização do seu processo como um todo. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo. Se a gente quiser digitalizar, por exemplo, a nossa originação, se eu quiser digitalizar, por exemplo, a relação da minha originação com o hub, da minha ponta, por exemplo, como que isso está lá na ponta, chegando no consumidor, isso tudo são gêmeos digitais. E construindo esse roadmap de digitalização, de implantação, o esperado é que no final tudo esteja dentro de uma plataforma de gêmeos digitais e você consiga tirar insights, consiga tomar decisões, né? Que é o mais importante, né? No final das contas, a gente está aqui hoje para a gente tomar melhores decisões, né? Seja decisões tempo real, real time, seja planejamento mensal, planejamento daqui 2 anos, 10 anos, o que a gente quer no final das contas é tomar melhores decisões e decisões informadas. Dando um avanço aqui então, pessoal, o gêmeo digital, igual eu falei, assim, ele é medular, a gente deve e pode começar por algum lugar, mas o que de fato é um gêmeo digital, né? E essa pergunta, ela tem diversas nuances, porque ela vai depender do tipo de pergunta que você quer responder, né? Você quer responder uma pergunta do tipo, o que aconteceu? Tem um gêmeo digital para esse tipo de pergunta. Você quer responder uma pergunta, por que aconteceu isso? Exemplo, como que, se a gente fosse fazer uma retrospectiva depois do nosso evento, né, onde a gente analisasse, por exemplo, como que foi o fluxo de movimentações, eu poderia analisar onde foram os gargalos da minha movimentação. Por que gerou tanta fila, por exemplo, para a gente chegar aqui no evento? Quais foram as rotas que gargalaram mais? O que aconteceu? Essa é uma das primeiras perguntas, né? E depois, né, a gente tem que responder, por que aconteceu? Foi porque a gente fechou algum trajeto? Foi porque todo mundo veio de carro? O que aconteceu? E por que aconteceu? Não, são algumas das perguntas. Mas a gente poderia também nos perguntar, para o ano que vem, o que possivelmente poderia acontecer? E, além disso, o que eu poderia fazer para melhorar essa situação, né? Então, o gêmeo digital, ele responde, ele está alinhado com a pergunta do negócio. O que eu quero responder, o que eu quero modelar, né? Então, aqui trazendo um detalhamento um pouco maior disso, está com um certo delayzinho, beleza. O nível de detalhamento que a gente vai ter no gêmeo digital, então ele está intimamente relacionado com o nível de modelagem que a gente vai exercer dentro desse gêmeo. Então, por exemplo, se eu faço uma modelagem 3D, por exemplo, de um vagão, se eu faço uma modelagem 3D, por exemplo, de uma locomotiva, se eu faço uma modelagem 3D, por exemplo, da minha carreta, enfim, do meu navio, uma caixa qualquer, né? Isso é um gêmeo digital. Você pode, né,
colocar isso no seu computador, colocar lá as dimensões, a espessura e tudo mais, né? Só que isso é um tipo de gêmeo digital, que a gente chama de gêmeo digital conceitual. Você não vai ter nenhum dado integrado a ele. O seu gêmeo digital não vai responder algumas perguntas para você. Então, ele é o primeiro nível do gêmeo digital, é o nível de gêmeo digital conceitual. Mas, avançando na nossa cadeia aqui de implementação, na nossa cadeia de valor, a gente tem o nível aqui, que é o nível prescritivo. O nível, na verdade, aqui está escrito preditivo, né? Mas ele está invertido, ele é o descritivo, né? Que é quando a gente olha para o histórico e a gente descreve, né, o que aconteceu. É um tipo de gêmeo digital que a gente pode ter. No próximo nível, que é o diagnóstico, que a gente quer saber por que aconteceu, a gente tem que começar a avançar na nossa tecnologia, a gente tem que começar a conectar com técnicas de inteligência artificial, detecção de outliers, né? A gente tem que explorar ali reconhecimento de padrões, para a gente olhar para o dado, ter os nossos dashboards, né, que é a parte descritiva, mas avançar na parte do diagnóstico, que é identificar as causas raízes. Quando a gente olha, por exemplo, para diversos KPIs, né, diversos dashboards, é difícil a gente tomar uma decisão de identificar a causa raiz. Então, um gêmeo digital diagnóstico, ele vai de uma maneira um pouco mais simplificada e resumida, sumarizar todo aquele dado em algumas respostas, identificando causas raízes, por exemplo, de indisponibilidades não programadas, identificando, por exemplo, gargalos, né? Então, dentro da parte descritiva e diagnóstica, a gente tem hoje na nossa carteira, por exemplo, o gêmeo de desempenho, que é um tipo de solução que a gente vai falar mais à frente, mas que ele se enquadra nessas duas categorias. Avançando um pouco mais, onde está aqui descritivo, na verdade, é preditivo, é o próximo nível de evolução do gêmeo, né? Que é, além de eu descrever o que aconteceu, eu identificar as causas raízes, agora eu quero saber, né? Beleza. E o que possivelmente vai acontecer se eu mantiver, por exemplo, esse mesmo meu ritmo, né? Dentro da cadeia, por exemplo, de suprimento, da logística, por exemplo, a gente tem a previsão de demanda, é um dos itens mais importantes para a gente fazer a nossa gestão de estoque. Então, o que ela responde para a gente? Ah, beleza, se tudo se mantiver mais ou menos como essa linha que está acontecendo, se eu analiso essa série temporal aqui, a minha demanda para o futuro vai ser possivelmente, né, o valor esperado dela vai ser essa com uma certa incerteza, né? Eu gosto de brincar que o preditivo, né, é como se ele fosse o nosso sensor de ré. Ele vai falando assim, ó, se você continuar desse jeito, você vai bater, você vai bater, você vai bater. E o prescritivo, que é o próximo nível, o que você tem que fazer para você evitar isso? Eu tenho que pisar no freio, né? E o próximo nível da predição é a prescrição, que quando a gente traduz isso em modelagem matemática, entra a pesquisa operacional e a otimização, né? Então, a prescrição, ele é o último nível nosso, né, de complexidade, mas ela, juntando isso tudo, é onde está a maior valor do nosso negócio, que é a tomada de decisão. Porque a prescrição, ela vai gerar uma recomendação de ação para você, ou fala, não, está tudo bem, segue o que você está fazendo, ou não, esse sequenciamento que você está fazendo aqui de distribuição logística, ele não está bom, está aqui uma melhor para você, né? Considerando as suas incertezas, considerando, por exemplo, o seu mix de demanda, considerando a sua disponibilidade de ativos, né? Então, o que é um gêmeo digital, ele vai muito em linha com essas perguntas. O que eu quero responder? Com qual velocidade eu quero ter essas respostas? Eu estou planejando, eu estou operando, eu estou em tempo real, qual que é o meu nível de certeza? Então, gêmeo digital é um conceito de digitalização de processos, de ativos, mas que ele está muito em linha com a pergunta do negócio. O que está gerando valor para a gente tomar a nossa decisão. Beleza? E aqui, casando um pouquinho do que eu estou falando com vocês, pessoal, do nível de detalhe, né? Eu estou trazendo aqui também uma matriz, né, que ela relaciona, né, a pergunta que a gente quer responder com o quão granular ou o quão abrangente a gente quer ser, né? Eu posso ser descritivo, eu posso ser diagnóstico, eu posso ser preditivo, posso ser preditivo, olhando, por exemplo, para um ativo individual. Eu quero, por exemplo, fazer uma análise, por exemplo, do comportamento histórico do meu transformador. Eu quero fazer uma análise histórica da eficiência energética, por exemplo, de uma locomotiva isolada, de um caminhão, de uma unidade.
né? Eu posso querer ser diagnóstico também. Eu quero tentar entender, né, por que, por exemplo, um determinado equipamento meu falhou. Com que frequência ele falhou e por que ele falhou. Quais foram as causas raízes, quais foram as variáveis que impactaram nessas falhas. Foi a temperatura, foi sobrecarga, foi o que aconteceu, né? E eu quero ser preditivo também. Eu quero saber, por exemplo, esse determinado ativo. Se você continuar nesse nível de operação que você está tendo, daqui 1 mês, daqui 2 meses, a chance dele falhar é 80%, 90%. Né? Vai depender da sua análise histórica. E eu quero ser prescritivo também. Eu quero, por exemplo, fazer agendamento das manutenções para evitar que eu seja reativo. É um tipo de solução que o GM Digital ele traz quando a gente olha para um ativo de maneira isolada. Né? Mas eu também posso ter um sistema de ativos, por exemplo, um fluxo de linha ou processo. Né? Eu posso pegar assim dentro da minha cadeia de suprimento, da minha cadeia logística e isolar, né, um fluxo de ativos. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um estudo de caso aqui, nesse ponto aqui, porque pela minha descrição e pelo meu diagnóstico que eu exerci, eu identifiquei que aqui é o maior ofensor do meu desempenho. Então vamos fazer aqui também a mesma coisa, só que olhando para o todo, ao invés de olhar para o isolado. É um sistema de ativos. A gente pode fazer do ponto de vista da fábrica e subir no nível. Eu vou para o supply chain de uma empresa até o ecossistema de supply chain como um todo. À medida com que a gente vai subindo esses degraus, a gente vai aumentando a complexidade, a gente aumenta o volume de dados, mas a gente também aumenta a nossa capacidade de tomada de decisão de uma maneira mais global, onde os ganhos vão ser mais transversais. E alguns exemplos, por exemplo, para vocês, de soluções, quando a gente fala aqui, por exemplo, de OEE, que é uma das métricas, né, de desempenho, que são bastante utilizadas, por exemplo, quando a gente está falando de manufatura ou de processos como um todo. O OEE, ele é uma análise descritiva de desempenho, né, e que ele pode ser utilizado no nível da fábrica. Pode ser utilizado em outros contextos também, mas ele é um dos níveis de análise de GM digital que a gente poderia ter. E à medida com que a gente vai caminhando, por exemplo, essa linha aqui de cima, a gente tem ali, por exemplo, o GM de desempenho, né, que é um GM digital que, além de ser descritivo, ele é diagnóstico, identifica causas raízes e ele bota um pezinho também na predição, que ele te dá algumas sugestões do que provavelmente vai acontecer, dado uma situação, um estado que o seu supply, que sua cadeia está no seu atual momento. Né? A gente também tem aqui alguns exemplos, por exemplo, que a gente ouve bastante, né? Torre de controle. Se eu tenho uma torre de controle que não controla, ela só me mostra dados, ela não é uma torre de controle, ela é uma torre de visualização. Então é comum o pessoal falar, eu tenho uma torre de controle, mas a palavra controlar significa ajustar alguma variável para que aquilo mude. Se isso não acontece, é uma torre de visualização. A torre de visualização ela está aqui dentro, né? Por exemplo, né? Eu tenho dentro do meu ecossistema de supply chain uma descrição do que está acontecendo, né? Ela é uma descrição inteligente, ela representa os meus ativos, ela representa os meus fluxos, é uma torre de visualização. Se a gente vai para o outro extremo, se a gente começa a colocar descrição, diagnóstico, predição e recomendações, e prescrição e otimização, aí a gente começa a ter uma torre de controle. Aí ela começa a olhar para o seu estado atual da sua cadeia de suprimentos, ela começa a enxergar, por exemplo, o meu vagão, por exemplo, ele vai chegar no meu destino daqui a 10 horas, o outro vai chegar daqui a 20 horas, e o outro que estava previsto para chegar daqui a 50 horas, por exemplo, não vai chegar daqui a 50 horas, vai chegar daqui a 25 horas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algum ressequenciamento? Eu tenho que, por exemplo, aumentar a minha capacidade? Eu tenho que fazer o pessoal trabalhar em algum turno um pouco diferente do que estava planejado? Qual que é a decisão que eu tomo? Então, se sua torre de controle ela te ajuda a tomar decisões, a gerar recomendações, aí, de fato, ela é uma torre de controle. E, além disso, a gente também tem aqui o que a gente chama de gêmeo de planejamento e otimização, que ele está dentro aqui do contexto do prescritivo, ele atua, né, dentro de uma cadeia, dentro de uma fábrica, dentro de uma linha de produção, dentro de um site, dentro de uma área, por exemplo, de um terminal, um porto, um berço, e ele te ajuda a fazer planejamento. Planejamento é olhar para frente. Então, eu olho para as minhas condições atuais, eu olho para a minha demanda, para o meu mix de demanda, eu olho para as minhas premissas operacionais,
as minhas taxas, por exemplo, de chuva, se vai chover no mês, se não vai. No porto, por exemplo, isso impacta bastante, né? Olho para a minha tábua de marés, se eu vou ter maré para fazer a carga e a descarga, por exemplo, dos meus navios. E eu tomo uma decisão de otimização olhando para frente. Beleza? Então, esse aqui é um dos exemplos, tá, pessoal? Essa matriz aqui, GM digital de planejamento, prescritivo, e ele pode atuar em diversas agregações dos dados. Beleza, pessoal? E além, pessoal, da gente ter um tipo de modelagem de GM digital, dependendo da pergunta que a gente quer responder, isso apenas não basta. A gente tem que casar isso com o nosso planejamento e as nossas incertezas. Então, se a gente pega uma empresa que tem um supply chain, que tem uma gerência de planejamento, de supply, de PCP, enfim, em geral, esse é um desenho macro que acontece, né? Eu tenho o meu planejamento de longo prazo, né, que é o meu planejamento estratégico, por exemplo, onde eu estou olhando, por exemplo, como que o Brasil vai estar daqui a 10 anos, como que a China vai estar daqui a 10 anos, como que os Estados Unidos vão estar daqui a 10 anos, quais são as tendências de mercado. E isso escorre para o orçamento, por exemplo, para o meu planejamento anual do ano seguinte. Eu tenho que tomar alguma decisão, por exemplo, de investimento em novos ativos. Eu tenho que investir, por exemplo, em gêmeos digitais. Eu tenho que comprar algum software. Eu tenho que me manter competitivo no mercado. Então, dentro desse longo prazo, em geral, o que as empresas querem é manter a competitividade, manter a atratividade para os clientes, né? Garantir a entrega no prazo, com um baixo custo, com baixo preço. E isso, né, dentro dessa cadeia de planejamento, vem o médio prazo, né? Que é quando você faz a sua SOP, por exemplo. A SOP pode ser 3 meses, 2 meses, 1 mês à frente, né? Tem a sua programação de vendas também, que é basicamente um rolling forecast, por exemplo, do que você fez no seu ano. E isso transborda para a semana, né? E depois da semana vai para a programação da operação, D+1, D+2, D+3. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, é que as incertezas e o nível de detalhamento, eles andam junto com essas etapas do planejamento. O quão mais à esquerda eu estou aqui do meu planejamento, quão mais próximo do longo prazo, maiores são as minhas incertezas. Não é? Se a gente olha, por exemplo, para o longo prazo, para a previsão de demanda, eu sei, né, quanto que vai ser a demanda exata daqui a 10 anos, por exemplo, do meu material. Mas eu sei, no dia seguinte, eu tenho uma visão muito mais refinada desse valor, né? Então, a minha incerteza mais à esquerda é maior. Aqui, por exemplo, né, no meu médio prazo, no contexto do porto, por exemplo, a tábua de marés, né, é algo até bem determinístico, né? Mas, por exemplo, se vai chover ou não, é uma incerteza que eu tenho no meu planejamento. Como que eu considero isso? Eu sei o dia exato que vai chover? Não sei. Ninguém acerta. Se eu entro no Google agora, para você que está falando que está chovendo, eu entro lá, vou lá fora, não está, né? Como que eu considero essa informação? Eu preciso saber o dia exato que vai chover para fazer o meu planejamento do mês? É uma pergunta que a gente tem que considerar para modelar o nosso GM digital. E quando eu vou aqui para o meu curto prazo, até para a otimização da operação em tempo real, o meu nível de incerteza é muito menor, e isso anda junto com o meu nível de detalhamento. Meu nível de detalhamento dos meus modelos aumenta quando eu vou para a direita e diminui quando eu vou para a esquerda. Por quê? Por que isso acontece? Porque as perguntas que eu quero responder, elas mudam, né? No meu curto prazo, por exemplo, o estado já está postado. Eu sei qual que é o meu nível de estoque hoje, eu sei quem está trabalhando agora, eu sei quais são as minhas demandas de agora, como que eu roteio isso da melhor maneira possível. No mês, a pergunta é parecida, mas eu não sei se vai estar chovendo, eu não sei se a data que o navio falou que ele ia chegar vai ser aquela mesma. Então, pessoal, só gostaria de chamar a atenção para vocês que gêmeo digital, né, a gente ouve falar muito, gêmeo digital daquilo, gêmeo digital daquilo outro. Por quê? Porque, de fato, existe um leque muito grande de aplicação. Só que
qual é o gêmeo digital que me serve? Qual é o gêmeo digital que eu quero? Tem que andar com a pergunta que você quer responder. E a pergunta que você quer responder está intimamente relacionada com o que você está realizando. É uma operação? É um planejamento estratégico? Eu quero ser preditivo? Eu quero ser prescritivo? Então, pessoal, gostaria de chamar a atenção para vocês. Isso é o core de gêmeo digital. E como a gente faz isso tudo funcionar, a gente vai falando um pouquinho mais para frente aqui na apresentação, mas são diversas tecnologias que compõem o gêmeo digital. Tá bom? Uma das coisas também, pessoal, que a gente observa na prática e que é muito interessante, que são os ganhos, digamos assim, não mensuráveis, vamos chamar dessa nomenclatura. O que a gente observa, dependendo da empresa, tem uma pessoa ou uma área para fazer cada uma dessas etapas do planejamento. Cada um tem a sua planilha, cada um tem o seu Excel, cada um tem as suas fórmulas. As pessoas ficam bastante orgulhosas, e devem ficar, porque é um trabalho gigantesco tomar a decisão com essa volumetria de informação no Excel. É um processo muito trabalhoso. Mas o que acontece com isso? Você perde, por exemplo, em gestão da informação, você perde em gestão, por exemplo, do conhecimento, você perde em uniformização da linguagem. Será que a premissa, por exemplo, que o meu longo prazo está utilizando é a mesma que o meu médio prazo está utilizando? Exemplo, eu posso fazer um planejamento onde eu considero que o meu transit time, por exemplo, médio, histórico, do ponto A para o ponto B, 2 dias. O longo prazo pode considerar isso. Mas será que o médio prazo, ele expurgou os outliers? Ele considerou as exceções do dado da mesma maneira que o longo prazo considerou? Será que ele não chegou num valor de transit time 2,3? Aí quando você chega numa reunião de diretoria e começa a bater os números, quem está certo, quem está errado? Vira uma discussão que não gera valor, é uma discussão quase no nível de ego, não, eu que estou certo, você que está errado. Mas por quê? Porque não tem uma ferramenta transversal que uniformiza a linguagem. O gêmeo digital, a digitalização dos processos, a base, a representação do físico, dos meus fluxos, dos meus ativos, ela é a mesma, independente do horizonte. As premissas, a base de dados, tudo o que é considerado, idealmente, quando a gente constrói um gêmeo digital, ela permanece independentemente do nível de planejamento que a gente está falando. O que muda são as minhas premissas, as minhas funções objetivo e as minhas regras específicas. Pode ser que quando eu estou no longo prazo, eu não tenho que olhar para uma restrição, por exemplo, muito no detalhe. Pode ser que eu não saiba exatamente o dia que vai ser uma manutenção. Pode ser que no longo prazo eu tenha que trabalhar com disponibilidade. Então, a modelagem matemática da restrição, ela vai mudar. Mas ela existe de alguma forma ou outra. Ela é sensibilizada. Mas o gêmeo digital que vai simular aquelas decisões, vai tomar a descrição de prescrição, vai analisar o dado histórico, vai expurgar os outliers e vai gerar as premissas que vão ser utilizadas dentro dos motores de otimização e simulação, é o mesmo. Então, o que a gente observa e que o gêmeo digital ele traz é uma forma de uniformizar o planejamento. E isso é muito saudável, porque aí a discussão no nível, por exemplo, estratégico, no nível de planejamento, ela deixa de ser eu estou certo, eu estou errado. Ela começa a ser como que a gente gera mais valor? Como que a gente entrega mais? Como que a gente faz mais rápido? Porque o gêmeo está falando que é isso. Você cria uma entidade que você não aponta dedo mais um para o outro. É o gêmeo que falou. O gêmeo falou que é esse valor. Vamos jogar no gêmeo e vamos ver. Vamos mudar a nossa premissa? Se eu melhorar ela aqui em 10%, quanto que eu ganho? Vale a pena financeiramente eu investir, por exemplo, na minha moega, eu aumentar, por exemplo, um silo, colocar mais um silo, eu colocar, por exemplo, mais um lote de vagões, mais 80 vagões nesse fluxo? E se eu colocar no outro fluxo? Será que no outro fluxo vai ser mais rentável do que no meu fluxo atual? Então, as perguntas e a tomada de decisão, ela fica no core
dessas reuniões de planejamento, de S&OP, planejamento operacional, porque deixa de ser discutido coisas que são mais fundamentais. Qual que é o dado que está certo? Né? Então, isso gera um valor imensurável. Né? Ele é um valor imensurável que a gente observa quando a gente implanta gêmeos digitais. Agora, pessoal, eu vou contar um pouco de um case para vocês, que é a S&OP digital, que é basicamente o processo de S&OP digitalizado. Nesse contexto aqui, em específico, é S&OP para transporte ferroviário, multimodal, considerando terminais, portos e navios, atracamento, line-up de navios. Modal rodoviário também. Qual que foi o problema que a gente observou nessa nossa empresa parceira? Né? Planejamento feito manualmente, né? Um grande volume de informações, baixa rastreabilidade das decisões. Você vai para uma reunião dessa, né? Aí o seu gerente, o seu diretor fala assim, abaixa essa premissa. Aí você vai lá e abaixa. Mas onde que foi rastreado, onde que foi salvo, onde que foi historiado que essa decisão foi tomada? Não tem. Não tem. E também uma alta demanda de tempo e esforço para você fazer esse seu dimensionamento de operação. Né? O que a gente observou é que para você gerar um cenário de planejamento, era-se gasto, em termos de homem-hora, em torno de 4 dias para um cenário. E a ferramenta que a gente está propondo, o gêmeo digital que a gente está colocando, gera a otimização de um cenário, hoje, em menos de 2 minutos. Então, imagina o leque, se você bota na conta 4 dias dividido por 2 minutos, o quantos cenários que você conseguiria levar para uma reunião. Você conseguiria levar um cenário pessimista, um cenário realista, um cenário ultra otimista. E aonde que vai a decisão? No nível de risco que eu quero assumir. Qual que é o meu nível de risco que eu quero assumir? Eu quero ser um pouco mais otimista, assumir que eu vou ter uma demanda boa, colocar mais ativos e bancar esse risco? O nível de decisão fica muito mais estratégico. E qual que foi a nossa solução para esse tipo de problema? Um gêmeo digital que faz uma simulação trem a trem, evento a evento, né, com a criação de cenários, múltiplos cenários, multiusuários, com a possibilidade da gente editar algumas premissas, que premissas são estocásticas, né, então ela tem uma distribuição, né, não é 3 minutos, é 3 minutos mais ou menos alguma coisa. Então, o nosso gêmeo digital flexibiliza esse tipo de variação para você enxergar, né, o quão sensível é a minha solução das minhas premissas. Se eu mudar, por exemplo, eu gosto de brincar que quando a gente fala dessa questão da sensibilidade de premissa, é como se a gente estivesse equilibrando um prato. Né? Você pode chegar numa solução, tá aqui. Só que se alguém te der umas barradinhas aqui, opa, já cai tudo por terra. O quão robusto é o meu planejamento, a minha incerteza? O gêmeo digital ajuda a gente a responder esse tipo de pergunta. Passando aqui. Beleza. E quais são as funcionalidades desse produto que a gente desenvolveu? Um cadastro ultra, mega, rápido, com um alto nível de experiência do usuário. Então, a gente observa que uma das características importantíssimas de um gêmeo digital é que ele tem que ter uma boa interface de usuário, ele tem que ser facilmente acessado e tem que ser facilmente modificado por quem quer que seja. Se a gente tem uma ferramenta com uma linguagem muito matemática, não vai para frente. A gente tem que dar acessibilidade, a gente tem que fomentar, né, o uso do gêmeo digital de uma maneira muito simples. Então, a edição, a variação de cenários, elas têm que ser muito rápida. Né? Uma simulação de um cenário em, no máximo, 1 minuto. Né? A gente dá o passo a passo do rastreamento dos trens. Né? A gente gera o gráfico de Gantt, né, que é o gráfico do sequenciamento desses trens ao longo do meu horizonte de planejamento. Eu consigo saber exatamente em que horário que o trem chegou, quanto tempo ele durou e quando ele saiu. Isso para a gente gerar um planejamento, por exemplo, quando eu tenho uma interface com outras empresas, quando eu tenho uma região, por exemplo, de intercâmbio, onde eu tenho algum contrato, se eu vou transportar, se eu vou passar naquela região 1, 2, 3 lotes, isso é essencial para a gente montar esse tipo de solução. Né? Um ambiente unificado, com rastreabilidade de cenários, então eu consigo saber qual usuário editou,
por que ele editou, ele consegue colocar comentários também, né? E a evolução de estoque, de portos, terminais e a otimização de line-up. Então aqui estão algumas das funcionalidades, né? Eu não vou passar por todas, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas são algumas das capacidades que um gêmeo digital tem, né? E a outra parte muito importante é o processamento dos dados, né? Ter dados, né, estruturados ou não. Quando eu falo estruturados, banco de dados, né? É comum também a gente falar assim, você tem um banco de dados? Aí o pessoal fala, tenho, está excelente. Aí o que a gente vai ver? Excel. Excel não é banco de dados, né? Aí o que a gente tem que fazer? Não, vamos estruturar o seu processo de engenharia de dados, vamos organizar essas informações. Então, sim, ter dado é isso que alimenta os gêmeos digitais. Só que não ter isso de prontidão, na nossa experiência, não é um impedimento para a gente implantar um gêmeo. Porque a gente consegue fazer de uma maneira offline primeiro e depois plugar a conexão dos dados. Essas coisas conseguem caminhar paralelo. Mas é muito importante investir em infraestrutura de dados. O processamento, né, olhando para diversos módulos, então que eu tenho porto próprio, porto de terceiro, berço, armazém, dentro do armazém tem as células, cada célula tem a sua capacidade dependendo do produto, cada produto tem um tempo máximo que ele pode ficar estocado, tudo isso modelado. E a tomada de decisão, visualização de resultados e cenários, geração de PowerPoints de maneira automática, com o intuito de fazer o analista focar em geração de valor e não em massar número, e não escovar número. Beleza? Passando aqui. Então, aqui alguns dos módulos, portos, ferrovia, armazéns. Cada um deles tem as suas complexidades, cada um deles tem o seu nível de otimização, né? É muito importante, pessoal, a gente... eu falei isso no início da nossa conversa, né? As pessoas tendem a achar assim, beleza, se eu criar um gêmeo digital para o meu porto, eu não vou estar gerando um ganho local para o meu porto, e isso pode ser que não seja o ganho global? De fato, isso é uma pergunta muito importante. Mas não ter o gêmeo é pior do que você ter. Você tem que começar por algum lugar. Então começa por algum lugar. Vou implantar primeiro o gêmeo no porto, depois eu vou para o terminal, depois eu vou para o meu berço, depois eu vou para a minha célula, depois eu vou para o meu ferrovia. Quando eu vejo, eu crio um roadmap que num horizonte de um espaço muito pouco de tempo, eu digitalizei o meu processo como um todo, né? E o que vai unificar todos esses gêmeos? A minha função objetiva, o que eu quero fazer, né? O que eu quero com isso tudo? Eu quero aumentar a minha disponibilidade da prateleira lá do cliente, eu quero reduzir os meus custos logísticos, eu quero maximizar o meu aceite, né? Eu quero garantir o atendimento dos meus contratos de take or pay. O que eu quero fazer? O que vai uniformizar todos esses módulos de gêmeo digital é uma pergunta única, que é uma pergunta corporativa, uma pergunta da área. E quando a gente faz isso, a gente pensa SOP, a gente pensa supply, a gente pensa logística. Enquanto processo, enquanto módulos, a gente consegue gerar uma camada de ganhos transversais que ela é aglutinada pelas funções objetivo que eu quero otimizar. Beleza? E pode ser mais de uma, tá, pessoal? Pode não, deve ser mais de uma. O mundo ele é multi-objetivo, tá? Em geral, quando você aperta de um lado, afrouxa do outro. E é assim que a gente gosta. É problema difícil que a gente gosta de resolver, porque é ali que gera valor. Mais alguns exemplos, então, que eu comentei, pessoal. Na nossa experiência, além do gêmeo digital, eles dar recomendações, um dos componentes principais para gerar aceitação e gerar flexibilidade é que o gêmeo digital ele seja iterativo. É que uma pessoa ela consiga fazer simulações de cenário. E se eu fizesse isso? Porque o gêmeo digital, com otimização, ele vai te gerar uma recomendação. Só que a gente sabe, pessoal, que quando a vida acontece, né, situações não previstas vão acontecer. Pode ser que alguma coisa não esteja modelada lá dentro ainda, mas você não quer deixar de usar a ferramenta. O que a gente observa é que quando a gente insere a capacidade do usuário manipular e pilotar essa ferramenta, gerando variações, perguntando, e se acontecesse isso? Isso gera uma aceitação assim, em massa dos analistas, porque eles conseguem
ter a flexibilidade, por exemplo, que as planilhas geram, né? As planilhas, por exemplo, se você quiser mudar um parâmetro, uma premissa, uma demanda, você vai lá, muda, duplo clique, já mudou tudo. A gente tem que oferecer esse mesmo tipo de ferramenta. O nosso Gêmeo Digital não tem que ser um oráculo, um Deus que você, faz isso, responde, o Gêmeo falou. Não, ele tem que ser interativo. Essa interface, homem, Gêmeo Digital, ela tem que prevalecer, né? Para a gente conseguir gerando variações e convergir. Porque a gente sabe que, na prática, né, situações adversas e não previstas, restrições momentâneas, elas vão acontecer. E o que a gente construiu, né, o que a gente tem construído, a gente observa que esse é um formato, esse é um framework de gêmeos digitais que funciona, é a gente ter uma interface simples, poder pilotar, poder gerar cenários, poder interagir com um motor de simulação e de otimização para a gente conseguir extrair insights, conseguir extrair, gerar mais valor ainda do que a gente já gera com as recomendações. E só complementando aqui, isso aqui é um adendo que eu fiz, né? Essa ferramenta Gêmeo Digital para a SOP, né, ela pode ter os seus módulos isolados. E a gente observa que pode ser que tenha um operador de porto, um operador de berço, que queira ter o seu gêmeo de porto, para ele fazer a sua otimização do seu berço, considerar as restrições, por exemplo, de line-up, quer realizar a simulação de line-up. Ele quer considerar as incertezas de chuva, ele quer considerar as incertezas da maré, ele quer considerar, por exemplo, a multa, por exemplo, né, se o meu navio ficar muito tempo ali. Então, a gente coloca isso tudo, encapsula, e a gente consegue ter um módulo também de portos. Então, assim, grande parte do que eu estou falando aqui hoje é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Assim, Gêmeo Digital não é uma coisa única, né? Ela é flexível, ela deve ser, não é todas que são, tá? Ela deve ser modular e ela deve ser escalável. Se não tiver essas características, você vai esbarrar em problemas. Porque você vai implantar em um lugar, depois você vai fazer o rollout para outro, não vai funcionar. Então, o que a gente observa é quando a gente vai para modelagens mais simplistas, por exemplo, do meu problema, né, modelagens, por exemplo, mais tradicionais, utilização de frameworks de otimização mais tradicionais, esse tipo de situação acontece com frequência. Você resolve o problema localmente, quando você dá escala, aumenta a quantidade de SKUs, você começa a esbarrar em problemas, por exemplo, de complexidade computacional, porque o seu tempo de processamento explode. Então, o Gêmeo Digital, ele é uma alternativa a frameworks de otimização mais tradicionais e que ele nos oferece uma solução modular, escalável e de baixo custo, porque isso tudo aqui está na nuvem. E a nuvem, a gente consegue paralelizar simulação de cenários, a gente consegue orquestrar as nossas máquinas virtuais, a gente consegue somente utilizar as máquinas, né, evitar, por exemplo, que eu pague uma máquina, por exemplo, e pague pela inutilização dela. Não, eu não tenho um servidor, eu só pago quando eu chamar a otimização. Então, esses componentes, ser modular, ser escalável, estar em nuvem, estar com dados integrados, são as características que fazem o Gêmeo Digital ter sucesso. Tá? Beleza? Uma outra vertente, eu falei muito do Gêmeo de otimização e planejamento. Uma outra vertente é o Gêmeo de desempenho, que é quando a gente olha para o histórico, para os dados, né, e a gente faz análise descritiva e diagnóstica. Né? Uma das nossas conclusões, né, que a gente chega quando a gente conversa muito, a gente conversa com muitos clientes, a gente visita, a gente vai na planta da pessoa, vai no terminal, e uma das coisas que a gente sempre observou, que o pessoal fala assim, esse mês o meu mix foi ruim, eu não bati a meta. Aí no mês seguinte, esse mês o meu mix foi bom, eu bati a meta. Né? O que a gente observa é que, muitas das vezes, as metas de produção, de produtividade, elas são calculadas num nível de dados muito agregado. Esse exemplo aqui, ó. Eu posso ter uma distribuição de dados, né, de tempos, por exemplo, de transit time, de qualquer variável que seja de interesse. Se eu trabalhar num nível de agregação muito elevada, eu posso perder algumas informações. Por quê? Quando eu olho para essa massa de dados, eu posso ter a conclusão, que é essa curva preta aqui, que a minha produção é essa.
Então, a minha produção prevista, dada essa minha distribuição de dados, ela está aqui, em torno aqui de 350. Só que a gente sabe que quando a gente coloca o conceito de gêmeo digital e a gente explora onde cada SKU, onde cada fluxo está passando, e a gente consegue desvendar, abrir essa caixa e entrar num nível mais granular de informação, a gente começa a ver, por exemplo, né, que um SKU tem um tempo muito diferente do SKU-B. E que, na verdade, a minha meta de produção, ela vai depender do meu mix. Se eu produzir muito do SKU-A, que ele é um SKU mais rápido, a minha meta em tonelagem, ela tem que ser maior. Mas se por decisão da companhia, o SKU-B, por exemplo, ele ser um produto de maior valor agregado, onde eu consigo ter uma margem financeira maior, mas o tempo que ele onera a minha produção também é maior, a minha meta de produção em termos de tonelagem, ela necessariamente vai ser menor, porque ele gasta mais tempo. E o que a gente tem, na verdade, com o gêmeo de desempenho são curvas de probabilidade de execução. E a gente começa aí, do ponto de vista de falar que um valor vai ser 350, para a gente começar a trabalhar com nível de risco. Então, ao invés de eu falar, a minha produção é essa, eu começo a falar, dado que o meu mix é 20% do SKU-A e dado que o meu mix é 80% do SKU-B, essa é a minha curva de probabilidade. E eu tenho aqui, por exemplo, 80% de chance de fazer 300 do meu produto. E a gente vê que vai aumentando, vai diminuindo a minha probabilidade de execução daquele volume, em função do mix. E a gente só consegue fazer esse tipo de análise quando a gente une integração de dados com gêmeos digitais, que é quando a gente sabe onde cada SKU passa, por qual fluxo passou, quando a gente gera essa modelagem. Porque uma coisa é ter o dado, outra coisa é eu ter um Power BI que eu tenho que me virar para aplicar um filtro para chegar nessa informação. E não vai chegar. Você precisa de um gêmeo digital. Beleza? E a gente observou que com o gêmeo digital a gente está redefinindo de fato o que é desempenho. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, em diversas métricas de cálculo de desempenho, e uma das características que todas essas métricas, a maioria delas tem em comum, é que o desempenho é calculado olhando para um ativo. Só que quando a gente fala em supply chain, o supply chain, a logística, né, a palavra principal do supply chain da logística é fluxo. É fluxo de informação, ordem de venda, ordem de produção, é fluxo de financeiro, dinheiro vai, dinheiro vem, e é fluxo material, fluxo físico. Se eu não olho o meu desempenho do ponto de vista de fluxo, eu estou medindo desempenho errado. Porque se eu olho o desempenho para um ativo, pode ser que ele está perdendo produtividade, igual no gráfico anterior eu mostrei. Pode ser que eu esteja produzindo menos em termos de tonelagem, mas de fato, porque aquele SKU, porque aquela rota, ela é mais lenta, aquele é o valor esperado para aquele ativo. E quando eu deixo de ter essa granulometria de informação, eu perco essa informação. Então, quando a gente une uma interface low code, que eu consigo cadastrar os meus processos de uma maneira bem direta, bem dinâmica, bem modular, com os dados, eu consigo redefinir o que é desempenho e olhar para fluxo. E calcular minhas metas, calcular meus alertas de desvio, de produção, de produtividade, sustentabilidade, qualidade, de uma maneira muito mais eficiente e muito mais assertiva. Por último, né, aí eu gostaria de convidar a todos a conhecer, né, um pouco mais da Enacom. Eu não vou me delongar aqui. Nós estamos no stand aqui, que a gente vai demonstrar aqui para vocês, que é o stand H111, né, que é onde a gente está lançando a nossa plataforma de gêmeos digitais para a logística, que a gente observa nesses nossos anos de experiência, que a gente consegue acelerar o tempo de implementação dessas soluções de gêmeos digitais, né? A gente consegue aumentar o ganho, o retorno financeiro, até 20%, isso é garantido, né? E a gente consegue gerar, de fato, uma transformação digital na companhia, por onde a gente passa, porque a gente vem com esse desejo, com esse apetite de fato resolver o problema, de trabalhar a quatro mãos para resolver esses desafios logísticos que são inúmeros.
eles não param, são números. E a gente precisa, né, de digitalizar. Né? Igual eu comecei a minha palestra falando. Né? Hoje, quando a gente olha para trás, a gente fala assim, como que eu vivia sem smartphone? Como que eu não tinha um WhatsApp? Né? O GEM Digital é a mesma coisa. Como que eu não tinha isso? Como que eu só tinha Excel? Então, é um caminho sem volta. Os números estão mostrando, né, de 3 a 6 anos, a Gartner está projetando isso. Mas, pela nossa experiência, quem está já usando o GEM Digital está saindo à frente, está conseguindo ser mais assertivo, está conseguindo ser mais otimizado. Beleza? Gostaria de agradecer a todos. Nosso time da Enacom ali está distribuindo aqui alguns brindes ali para quem participou até o final. Né? E agradecer, né? E me disponibilizar para responder algumas perguntas. E quem quiser passar no stand, né, para conversar com um dos nossos consultores, um dos nossos especialistas, para ver mais a fundo, explorar alguns protótipos que a gente já fez, eu deixo à disposição. Obrigado a todos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que o nosso colega ali vai passar o microfone. Olá, alô. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que se dá a inserção dos dados para montar o modelo, no caso. Né? É o próprio operador que insere as informações, ou essas informações se dá de alguma maneira automática? Queria entender um pouco melhor esse processo. Tá. Essa parte dos dados, ela é um conjunto, né, de dados históricos. Então, por exemplo, se você tem algum sistema, tipo MES, por exemplo, SAP, por exemplo, que tem essas informações históricas, elas são importantes para a gente compor os modelos. E tem o que a gente chama das premissas, que são situações que o analista ele tem que informar, que são situações, por exemplo, mais de momento ou de planejamento. Né? Que ele fala, por exemplo, eu conversei, por exemplo, com a empresa tal, e ele me falou que a disponibilidade, por exemplo, para ele receber o meu material é, sei lá, de 20 à meia-noite. Então, essa é uma premissa que ele vai importar e vai imputar no sistema. Então, os dados do GEM Digital, tudo que foi histórico, tudo que foi importante, a gente consegue integrar com os sistemas nativos, esses padrões que já existem, para pegar essas informações, aliado a informações imputadas na própria ferramenta, isso tudo compõe a base para a gente realizar essas otimizações, essas análises. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. Beleza, pessoal. Obrigado.